Bom, então, agora falando propriamente da filosofia de Santo Agostinho, né? É ele mesmo quem cunha o termo de filosofia cristã, tá? Ele vai trabalhar com um conceito importantíssimo, que é o conceito de beatitude ou felicidade, tá? Então, a partir daqui, nós vamos começar a ver, né, como se encara filosofia e religião, tá? E nós vamos discutir ao longo aqui, até o final dessa aula, alguns conceitos importantes. Tá? Então, para o Santo Agostinho, a verdadeira vocação da filosofia, né? O objetivo da filosofia é levar o ser humano à felicidade. Tá? Porém, nós vamos ver as diferenças entre a filosofia e a Sagrada Escritura. Entretanto, quando ele fala que a verdadeira função, né, da filosofia é levar o homem à felicidade, o que o Santo Agostinho está querendo mostrar para nós é que não há, a priori, né, discordância entre filosofia e as Sagradas Escrituras, né? Porque por meio da filosofia nós podemos trilhar um caminho que nós podemos chamar de caminho antropológico, né? O caminho do homem. Portanto, o que nós podemos fazer o que a filosofia pode fazer é apontar, né, o que é o ser humano, como este ser humano pode ser feliz naquilo que o Santo Agostinho chama de cidade dos homens, né? Que é o mundo representado pelo pecado. Já nós vamos trabalhar esse conceito, tá? Cidade dos homens e cidade de Deus. Então, o que acontece? A filosofia ela tem a função de nos levar à felicidade. Só que essa felicidade, ou essa beatitude, ela é encontrada profundamente nas Sagradas Escrituras, tá? Porque quando Deus cria o homem, ele o cria para ser feliz, tá? Então veja, a filosofia ela pode trilhar esse caminho antropológico. Só que substancialmente a verdade a felicidade, ela é encontrada nas sagradas escrituras, tá? Então veja, aqui o Agostinho, embora não desmereça a própria filosofia, o que ele está fazendo aqui nesse momento é colocando alguns limites também, né? E colocando as Sagradas Escrituras num patamar acima da própria filosofia. Obviamente, ele é um filósofo, ele é um teólogo, né? Ele está estabelecendo uma filosofia cristã, tá? Então, à medida em que eu uso da minha razão, né, para compreender as verdades promovidas pela fé, eu estou fazendo a conciliação entre razão e fé, tá? Então, o conhecimento, ele faz parte da vida do ser humano. Então, crer em Deus é crer com a razão, entende? Crer em Deus é crer com a razão. A fé ilumina a minha razão. Nós vamos chamar isso de teoria da iluminação divina, tá? As verdades que se encontram reveladas, ou seja, as verdades que se encontram nas Sagradas Escrituras, elas valem por si mesmas. Por isso que a filosofia não desmerece a fé, porque a fé basta nas próprias verdades que ela mesma tem, tá? Então as verdades da fé, elas são irrefutáveis, tá? Então, aqui o Agostinho ele coloca a fé num status acima da própria razão, tá? É a fé, é a crença em Deus que ilumina a minha própria razão. Então, nesta relação entre fé e razão, a razão tem obviamente um caráter fundamental. Não somos seres racionais, nós usamos da razão, tá? Entretanto, a razão ela é escrava da fé, tá? Ou seja, é a fé que ilumina a minha compreensão de mundo. Esse é um dado fundamental, tá? Eu coloquei aqui, olha, vê na razão o caminho para o entendimento e uma via de acesso à vida eterna. Ou seja, se Deus nos dotou de razão, é porque ele ilumina a nossa razão, tá? Ela é um caminho, ela é um instrumento para que eu possa chegar a Deus, tá? Ela é um instrumento para que eu possa compreender, compreender Deus, entende? Então, veja, dentro desse processo, a verdade ela se encontra em nós, tá? Mas porque Deus ilumina essa verdade. Deixa eu tirar-me daqui, tá? Para que a gente possa, para que vocês possam ver certinho o que eu coloquei aqui nesse processo, tá? Então veja, a gente poderia usar uma explicação do ponto de vista somente filosófica, né? Se a verdade está no próprio homem, como pode não haver verdades absolutas? Então, o que o Agostinho vai falar é o seguinte, olha,
que os sentidos em si mesmos, eles não são instrumentos de erro, ou seja, nós podemos usar os nossos sentidos. Nós experimentamos os nossos sentidos. E a experiência que nós temos no mundo que nós vivemos, ela é absolutamente real, tá? Entretanto, o problema está em eu tomar unicamente os sentidos como fonte de verdade, ou como fonte de verdade absoluta, tá? A verdade, ela só é alcançada por um processo de conhecimento de si mesmo, ou seja, de mim mesmo, tá? E para esse processo, eu uso a minha razão, tá? Para que eu possa conseguir para que eu possa conseguir essa verdade ela me é iluminada por Deus. Então, a verdade não é fruto somente da ação humana, como eu coloquei aqui, em seu esforço pessoal, mas com o auxílio de Deus, tá? Então, Deus está presente no nosso interior, tá? Deus é a verdade. Então, é Deus quem ilumina a minha mente para que eu possa encontrar o caminho da fé, tá? Para que eu possa encontrar o caminho dele mesmo. Então, essa questão ela é importante porque Deus ilumina a minha razão, tá? Por isso que Deus me dota de razão. As verdades reveladas eu compreendo mediante o uso da razão.